Graça e paz, irmãos. Nós estamos fazendo uma reflexão no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, sobre a desobediência de Saul. Quando Deus mandou Saul fazer de um jeito, e Saul fez do jeito dele, não do jeito que Deus havia mandado. E nós vimos as consequências. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Aí no versículo 23, Samuel chamou a atenção de Saul e disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isso nos remete ao que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, escreveu. E ele escreveu exatamente assim, Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, o sacrifício, para estabelecer o segundo, a oferta do corpo de Cristo. E nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito revele a tua palavra aos nossos corações. Nos dê sempre a visão do teu reino, a pessoa e a obra do Senhor Jesus, a nossa inclusão no mesmo sacrifício, para que no corpo dele morrêssemos para o pecado e fôssemos ressuscitados juntamente com ele pelo teu poder, para vivermos em santidade diante de ti. Pedimos que o teu Espírito convença todos aqueles que ainda não foram convencidos do pecado, da justiça e do teu juízo sobre a humanidade. E é em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos e te agradecemos. Amém. Semana passada nós fizemos a reflexão sobre qual é a mensagem que a desobediência passa. Quer seja entendamos com consciência ou não, a mensagem que a pessoa desobediente a Deus passa é de que ela sabe mais do que Deus. Ela não vai obedecer porque ela vai agir do jeito dela, do modo dela, e o resultado será melhor. Então ela está dizendo para Deus: olha, consciente ou inconscientemente, eu sei mais, vou fazer do meu jeito. Foi isso que Saul fez. Aí nós terminamos a semana passada
falando sobre Caim e Abel. O que é que eles fizeram? E é um fato, um relato muito interessante, porque todas as vezes que a pessoa é desobediente, todas as vezes que ela desobedece, ela procura uma maneira de suprir aquela desobediência. Isso vale para tudo na vida. Pode ver o comportamento dos filhos em relação aos pais, do empregado em relação ao patrão, do aluno em relação ao professor, e daquele que diz que é cristão em relação a Deus. Todas as vezes que ele não obedece, que ele não faz exatamente conforme está escrito, ele tenta suprir aquela desobediência, aquela falta, com outros meios, de outro jeito, de outro modo, mas do seu jeito. Todas as vezes. Isso é uma regra, é infalível. E ela não tem exceção, hein? Toda regra comporta uma exceção. Essa é a exceção da regra. Então, um grande esforço. Vou me dedicar agora, vou me esforçar para suprir aquilo que eu deixei de fazer. Aquilo que a minha consciência acusa que eu devia ter feito. Essa é a regra. E nós vamos ver isso no caso de Caim e Abel. Caim e Abel. Olha, isso leva a uma dinâmica de repetição. Transgredir, não obedecer, vou repetir aquilo que está enraizado na minha consciência. Olha, assim foi o comportamento de Saul. Ele culpou o povo. Depois ele indicou que eles haviam poupado os animais por uma boa causa para sacrificá-los ao Senhor. Esta é a forma mais enganosa de rebelião. Se rebelar contra Deus e depois procurar se justificar, se esforçar. É o esforço. Mas o esforço do homem não supre a obediência que é devida a Deus. O texto que nós lemos aqui na carta aos Hebreus, ele diz no versículo 8, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, e nem com isto te deleitaste. Versículo 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. É a vontade de Deus, não é o esforço do homem que vai compensar a vontade de Deus. E a gente vê isso de maneira acentuada no meio religioso. As pessoas dedicadas, o que o apóstolo Paulo disse dos seus compatriotas, e vale para todo mundo, com zelo, com dedicação. Mas cadê a obediência? Cadê o entendimento? Nós vemos isto na vida de Caim, o primeiro filho de Adão, que também apresentou um sacrifício, e o Senhor não o aceitou. Vamos ver aqui o texto de Gênesis capítulo 3. Vamos, o microfone está aí à disposição? Tá, né? Nós temos aqui alguns assuntos para serem tratados aqui. Não sei como é que vocês sempre viram e veem esse texto. Vamos prestar atenção. Capítulo 3, versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 15. A partir do 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus, pregado numa cruz,
lá no Gólgota, cruz fincada no chão, como símbolo de esmagar a cabeça do diabo. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Não era para ser assim, com dores, não era. E em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Mas o movimento feminista diz que não deve ser assim, né? Não deve ser assim. Mas Deus disse que seria assim, como consequência do pecado. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e não a minha, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Não vai ser com tranquilidade, vai ser com o suor do rosto, fadiga, canseira, em meio a dores, sofrimento, para ganhar o pãozinho de cada dia. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aqui eu sempre lembro, né, que a erva daninha, o mato, ele se alastra, nasce sozinho, se propaga. Mas o alimento tem que ser cultivado. O solo tem que ser preparado, fertilizado, cuidado, para depois colher o alimento. Mas a erva daninha não. Olha a consequência, olha por quê, olha a explicação. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E a cremação aqui, como é que fica? Cremar o corpo, como é que fica? Deus diz que é para voltar ao pó, não é para ser queimado. Aí cada um faça da vida o que quiser, mas o que está escrito aqui é isso, né? És pó, veio do pó e volta ao pó. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Aí nós vamos para o capítulo 4 de Gênesis, porque nós vimos ali a ordenança divina, como é que Deus estabeleceu as coisas. Olha, Adão e Eva, por conta da desobediência de vocês, você, Eva, e as mulheres agora vão sofrer para dar à luz. Adão, você vai ter que dar duro, suar, para que a terra produza mantimento. No jardim estava fácil, né? Quando Deus colocou Adão lá, falou: Adão, você toma conta do jardim. Dê nome aos animais, cuide do jardim, só não coma daquela árvore. O resto você fique à vontade. Não registra que era com o suor do rosto. O suor veio depois. Veio depois. Aí no capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então o filho primogênito de Adão. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Reconheceu a gratidão. Foi Deus quem me deu um filho. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Vamos começar a pensar aqui. Ali tem o Luiz Antônio, que veio do campo.
homem que trabalhou duro na lavoura. Qual que é mais difícil? Cuidar de animais ou fazer a terra produzir e produzir alimento, trabalhar a terra? Trabalhar com animais ou trabalhar com a terra? Dá o microfone para ele, vamos ouvir a voz da experiência de quem viveu isso e passou por isso. Qual que é mais difícil, mais trabalhoso e mais árduo? Trabalhar a terra, cultivar a terra ou criar animais? Olha, cada um tem sua dificuldade, mas a lavoura é mais difícil, mais trabalhoso, porque depende da força, do trabalho manual, do trabalho animal, ainda mais na minha época, que ainda sou do arado, da época do arado, do peito de burro ainda. Hoje está muito mecanizado, mas trabalhar na terra é mais difícil, porque o animal, você cria ele e ele se procria. É mais fácil o animal. Você dá a comida para ele, a água, e ele se encarrega do restante. Agora a terra não, a terra depende dos braços, né? Da cabeça e da providência do alto. Eu sempre fico observando isso. E a gente vê isso no dia a dia, não é uma coisa aí bem presente, uma realidade. Quer dizer, o fazendeiro, o agricultor, aquele que trabalha a terra, primeiro ele tem que possuir a terra, né? Ou arrendando ou sendo o proprietário da terra, ele tem que ter a terra. Depois ele vai fazer investimentos, porque tem que comprar semente, tem que comprar fertilizantes, empregar a mão de obra para trabalhar. Aí ele semeia, ele tem que contar com a providência do alto para que a chuva e o sol venham na proporção certa, senão não produz, a colheita não será boa. Não é assim? Então, o campo, a produção, plantar e colher dá mais trabalho, é mais trabalhoso. Mas vamos seguir aqui. É bom que a gente vai refletir sobre isso. Então, no final de uns tempos, o versículo 3, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, ele trabalhou a terra, ele plantou, ele cultivou, e depois ele colheu, um trabalho árduo, e trouxe uma oferta para o Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vamos pensar. Quem teve o trabalho mais duro, mais árduo ali? Caim. Abel tinha os animais, o animal procriou, ele pegou o melhor, a primícia, o primeiro. Para Deus é sempre assim, o primeiro, o melhor, e trouxe. Sacrificou, porque trouxe da gordura. Sacrificou o animal, está aqui, Senhor. Sacrifício, gordura, animal. E Deus se agradou daquele que despendeu o menor sacrifício. Vamos dizer assim, que suou menos para produzir. Deus se agradou dele e não se agradou do outro. Por quê? Por quê? É porque ele não tirou das primícias, né? Oi? Ele não tirou das primícias a oferta para o Senhor. O Caim. É. A Eunice disse que Deus não se agradou porque não veio das primícias. Pergunta continua. Eu quero ouvir os irmãos. Por quê? Que Deus não se agradou. Esse texto sempre me deixou intrigado. Sempre. Não é assim? Poxa vida. Olha o nosso senso de justiça maior do que o de Deus, hein? Mas por que Deus não se agradou dele? Ele trabalhou duro, produziu, levou uma oferta e Deus não se agradou. Não é isso que a gente pensa? Quem mais quer participar
e responder por que Deus não se agradou da oferta de Caim. A Joyce, depois a Ana Paula, depois a Joyce, depois a Ana Paula. Porque Deus já conhecia o coração de Caim? É o que eu penso. Porque Deus conheceu o coração dele. Porque ele não levou das primícias daquilo que ele colhera. Agora vamos ouvir a Ana Paula. Porque eu acredito que ele não ofereceu o seu melhor. Ele não ofereceu o seu melhor. É isso? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Qual que é o tema da nossa reflexão? Obediência. E o esforço, um grande esforço, Caim teve um grande esforço para produzir. Não supre a obediência. E onde é que está a obediência aqui? No caso de Caim e Abel. Olha, o filho primogênito de Adão apresentou um sacrifício que o Senhor não aceitou. Ele levou o fruto do seu campo como oferta ao Senhor. Sabemos que aquilo foi resultado de muito esforço. Ele se esforçou muito para produzir. Pode ser até que ele tenha levado da primícia, pode ser até que ele tenha levado do melhor fruto. Pode ser. A Bíblia não diz. Não podemos ir além daquilo que ela diz. Sabemos que foi resultado de muito esforço, porque Deus havia amaldiçoado a terra. Então, para que ela produza um bom fruto, é preciso muita dedicação, muito trabalho. Caim teve que limpar a terra, tirar as pedras, os pedaços de troncos e outros detritos. Depois, ele arou, cultivou o solo, plantou, regou, fertilizou e protegeu as suas colheitas. Senão as pragas, as aves vêm e comem. Tem que proteger, tem tudo isso. Ele havia dedicado muito esforço ao seu serviço para Deus. Mas foi um sacrifício que ele mesmo havia determinado. Eu vou fazer isso para o Senhor. E não aquele sacrifício ordenado por Deus. Caim representava o seu serviço a Deus na sua força, do seu jeito, e não com base na obediência. Fica claro? Dá para entender por que Deus não aceitou a oferta dele, apesar do esforço dele, do sacrifício dele. Pode ser que ele tenha oferecido das primícias, do melhor que ele produzira, pode ser. Abel, o segundo filho de Adão, levou os primogênitos escolhidos do seu rebanho e a gordura deles e ofereceu-os ao Senhor. Sabemos que ele também teve que trabalhar duro enquanto apacentava os seus rebanhos. Mas é improvável que o trabalho de Abel tenha sido tão árduo quanto o trabalho de Caim. A lição, a mensagem. Trabalhar duro não significa necessariamente que você está fazendo o que é certo. E tampouco que esteja agradando ao Senhor. Atividade em excesso ou ativismo não se equiparam à obediência. Eu não vou
compensar a minha falta de obediência com excesso de trabalho. Deus não vai se agradar disso. É o caso de Caim. Trabalhou duro, árduo, mais do que Abel, mas Deus não se agradou dele. Quando as ofertas foram apresentadas, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Vamos voltar ao capítulo 4 aí. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Os irmãos Caim e Abel, nós vamos prosseguir aí, viu? O desfecho, vamos prosseguir. Aqui a gente tem que fazer essa reflexão assim bem devagar, sabe, sem pressa, para assimilar a mensagem. Eu fiquei muitos anos, uma vida toda, intrigado com isso. Mas o cara trabalhou duro, foi lá, semeou, plantou, colheu, levou e Deus não aceitou. O outro animal deu a cria, ele pegou a cria, levou e Deus aceitou. Os irmãos conheciam as exigências de Deus, porque eles haviam aprendido os caminhos do Senhor com os seus pais. Dá para imaginar que Adão e Eva deviam ter contado para eles toda a história. Olha, eu nasci, aliás, foi o único homem que não teve mãe, não é? E a terra comeu depois, né? Ou a própria mãe comeu, porque ele veio da terra, comeu o filho, né? Nem sogra. E dizem por aí que nem caminhão também, né, Pitota? Então, eles deviam ter contado para os filhos: olha, eu misteriosamente nasci do pó da terra. E a sua mãe saiu de uma das minhas costelas. Eles sabiam a história. E nós transgredimos a palavra do Senhor. Tentamos nos esconder dele. Quisemos cobrir a nossa nudez com folhas de figueira, que até então não incomodava nada, estavam nus. Mas depois do pecado, olha o mal, o conhecimento do bem e do mal que o diabo trouxe à mente deles, que Deus queria poupá-los. E o Senhor não aceitou as folhas de figueiras para cobrir a nossa nudez. Nos cobriu com o quê? Com a pele de um animal. Então houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue. Olha o prenúncio da obra de Jesus na cruz. E o autor da carta aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso o Cordeiro de Deus derramou seu sangue na cruz para remir-nos do pecado, pagar a conta do pecado, a oferta pelo pecado, Jesus. Então eles conheciam as exigências de Deus porque eles tinham aprendido os caminhos do Senhor com os seus pais. Eles haviam ouvido com a mãe e o pai como eles tinham tentado cobrir sua nudez, e que aquelas folhas representavam a tentativa deles de cobrirem o seu pecado. E Deus disse: não é do jeito de vocês. Deus demonstrou a sua oferta aceitável matando um animal inocente e cobrindo a nudez de Adão e Eva com a sua pele. Então, Adão e Eva souberam que o sacrifício de animais era a única maneira
aceitável de cobrir o pecado. Era a única oferta aceitável a Deus. Caim se sacrificou. Abel sacrificou um animal. Deus não aceita o sacrifício do homem. Ele aceitou o sacrifício do seu filho na cruz. Olha a mensagem. Olha a lição. Eu fiquei muito tempo intrigado com isso. Porque Deus recusou a oferta de Caim. Se ele trabalhou duro, porque Deus não aceita o sacrifício humano. Ele não aceita. Deus disse a Caim, vamos ver o que é que ele diz aqui, porque o versículo 5 diz: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Enquanto Abel estava feliz por ter a sua oferta sido recebida por Deus, aceita por Deus, Caim descaiu o semblante, abatido, triste. Vamos ver como é que Deus o consolou. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha a pergunta para levar a pessoa à reflexão. Caim, você está nervoso por quê? Você está bravo, irado, com raiva? Por quê? Por que você está assim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então ele não procedeu bem. Ele não procedeu corretamente. Porque ele sabia que Deus não aceita o sacrifício humano como oferta. E ele fez: mas eu vou fazer, eu trabalhei, a plantação é minha e eu peguei o melhor para levar para o Senhor, eu vou fazer assim. Não é assim que muita gente faz? Do jeito dela. Como é que está escrito? Não, mas eu vou fazer assim. Mas eu penso assim. Eu creio assim. Não é isso que a gente escuta e muitas das vezes age. É ou não é? Então Deus diz para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como a gente vai aprendendo com a Bíblia, não é? Deus não disse aqui para Caim: Caim, eu vou ignorar o que você fez, vou perdoar, esquecer o que você fez e vamos seguir em frente. Deus chama a atenção dele, pede para ele refletir. Olha, Caim, você procedeu mal, mas se você proceder bem, vejam os princípios, né? É certo que serás aceito. É Deus quem aceita o pecador. Não é o pecador quem aceita a Jesus. Olha o princípio, a base, onde é que está aqui. Ó. É Deus quem aceita. E Deus aceita quando a coisa é feita do jeito dele, não do meu jeito. Mas eu vou à missa, eu faço novena, eu pago promessa, eu faço procissão, eu faço penitência, eu vou lá na basílica, caminho a pé, né, durante não sei quantos dias, quantas horas, eu faço um sacrifício danado, porque é sol escaldante, é poeira, é sede, é fome, depois eu subo a escadaria de joelhos, ajoelhados ali, né, tudo como sacrifício.
Vou deixar de comer carne, aquilo que eu mais gosto, vou me abster daquilo, como oferta ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. Ou vou à igreja, vou fazer uma promessa que esse ano não vou faltar em nenhum dos cultos, nenhuma das escolas dominicais, nenhuma das reuniões de oração, vou ler a Bíblia todos os dias. Vou fazer tudo do meu jeito. Deixa eu ver o que é aqui. Alguém está mandando aqui uma pergunta que está sendo colocada aí para nós. Vamos responder, tranquilo. Está dentro do contexto. Então, Deus leva Caim à reflexão. Olha, se você proceder, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer que tem uma coisa aqui, uma parte que Deus não vai fazer. É você quem vai fazer. Isso nos faz lembrar o que Jesus disse, quando Deus está dizendo aqui, ó, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é que Jesus disse no capítulo 8 do Evangelho escrito por João, capítulo 8, no versículo 44, em relação ao desejo do homem? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É impressionante quando Jesus disse, olha, vós sois do diabo, quer dizer, não são de Deus, não são filhos de Deus, ainda que seja muito religioso. Ele é o vosso pai. Enquanto não nascer de novo, é filho do diabo. Precisa nascer de novo para ser filho de Deus. Ele foi homicida desde o princípio. E quereis satisfazer-lhe os desejos. É a ação voluntária do homem. O diabo não obriga ninguém a fazer nada. Deus também não obriga. Jesus fez convite, ele convidou, vinde a mim. Se alguém tem sede, venha a mim e bebe. Convidou. Deus não obriga, Jesus não obriga. O diabo também não obriga. Jesus está dizendo, vocês querem satisfazer. Vocês têm prazer em satisfazer o diabo. De duas uma, ou temos prazer em satisfazer Deus, sermos obedientes e andarmos de acordo com a palavra dele, isso é prazeroso. Ou, se não é nova criatura, não nasceu de novo, tem prazer de satisfazer a vontade do diabo. Mas põe a culpa no diabo, né? A Eva colocou, a serpente me enganou. Ela é culpada, não sou eu. Ela que é culpada, mas não é. Deus está dizendo aqui para o Caim. Caim, a ti cumpre dominar o seu desejo, os seus impulsos, suas palavras, suas ações, seus sentimentos. Você é responsável por eles. Não tem que culpar ninguém. É você. Existe um fruto do Espírito Santo chamado o quê? Domínio próprio. É dado ao regenerado. Domínio próprio. Quem não é regenerado, naturalmente, não tem o fruto do Espírito Santo. Mas ele tem lucidez. Ele pode clamar, ele pode pedir, ele pode invocar, ele pode. Senhor, eu quero ser salvo, não quero uma vida miserável como essa que eu vivo, que eu tenho, que eu levo. Uma vida no mundo do caos, da confusão, da escuridão. Não quero. E Deus vai atender a essa oração, a esse pedido, né? Falamos quarta-feira. O pedido que todos podem fazer ao Espírito Santo. E Ele vai atender. Porque Ele veio para convencer. Então Ele vai convencer, realmente. No pecado, olha aqui. Deus dizendo para Caim, ó, o pecado está à sua porta.
O versículo 7, eis que o pecado jaz à porta, e você vai abrir a porta para ele entrar ou você vai negar acesso a ele? O pecado foi carregado na cruz, no corpo de Cristo. Agora ele pôs em mim o seu Espírito para me guiar, conforme a palavra dele, para fazer a vontade do Pai. Aqui alguém mandou aqui uma, não sei se é dúvida, para esclarecer. Pediram para perguntar. São duas realidades, o episódio de Caim e Abel. A religião e a graça. Caim representa a religião e Abel representa a graça de Deus. Fizeram, está aqui em forma de interrogação, mas não é uma pergunta, é uma realidade. É o que nós estamos falando. Caim, ele fez por esforço. Quer dizer, a religião é o esforço do homem para agradar a Deus, mas a graça de Deus não. E aqui o sacrifício de Caim foi maior do que o sacrifício de Abel. Mas Deus não está interessado em sacrifício, Ele está interessado em obediência. Vamos continuar aqui. Caim tentou agradar a Deus e alcançar a aceitação de Deus sem obediência à sua palavra. Deus respondeu mostrando o que ele aceita. Mas que coisa tremenda. Agora, fica claro assim, não fica? Quando Deus disse para ele, aqui para Caim, no versículo 7, se procederes bem, quer dizer, se você observar a minha palavra, se você for obediente, não é certo que serás aceito, eu vou aceitar a sua oferta. Mas se não for assim, eu não vou aceitar a sua oferta, nem o seu esforço. O esforço do homem para entrar no reino de Deus não tem valor algum, ele não entra, ele não alcança a graça de Deus pelo seu esforço. Deus confrontou o pecado de Caim e deu a ele uma chance de arrependimento. Você tem chance, Caim. Então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste? Por que é que o seu semblante está descaído? Caim tinha de fazer a escolha. O diabo estava à porta. Ele se rebelaria contra a ordem de Deus e convidaria Satanás para entrar, já que Deus disse, o pecado está à porta. Ou ele faria a opção por dominar o pecado e negar o acesso a Satanás. A vida é feita de escolhas, todos os dias. Da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar, a gente está fazendo escolhas. E nós não podemos culpar Deus, nem culpar ninguém pelas escolhas que fazemos. Devemos assumir a responsabilidade. Como Caim poderia dominar o pecado? Da mesma maneira que Jesus fez. O pecado e o diabo não tinham nada em comum com Jesus, por causa da sua obediência perfeita ao Pai. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, e aqui está o maior exemplo de obediência a quem devemos seguir, imitar e copiar como modelo. Filipenses capítulo 2. Tende em vós, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz é o ápice, é o trono, é o pódio, o lugar mais elevado, onde toda pessoa pode e deve ser esvaziada, crendo que foi atraída no corpo de Cristo, na cruz. Aí ela morre para o pecado. Aí ela prova a sua humildade. Mas não é ficar confessando, falando da boca para fora, não. É viver isso, é ter essa experiência. Aí o que é que Deus faz com essa pessoa? O versículo 9. O que é que ele fez com Jesus? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que se humilha até a morte, morte de cruz, é exaltado por Deus. Aquele que se exalta em si, confiando em si, desobedecendo a palavra de Deus, é humilhado por Deus. Aliás, foi isso que Deus fez, não é? Lúcifer quis ser igual a Deus. Olha o oposto de Jesus. Jesus não usurpou para si o ser igual a Deus. Lúcifer foi humilhado por Deus. Humilhado. Jesus foi exaltado. A humildade, quando somos humildes, Deus nos exalta. Quando somos orgulhosos, arrogantes, desobedientes, Deus nos humilha. Vamos parar por aqui e prosseguiremos na próxima semana no mesmo assunto, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém.